sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 o descendente de Davi, um homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, um homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 Senhor Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Venha reinar sobre todas as nações. O Senhor onipotente é desde sempre, desde a eternidade. Obrigado, Senhor Jesus, por nos permitir
passarmos para o lado de dentro e buscar o Senhor enquanto o Senhor ainda pode ser encontrado, pois haverá o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, os que voluntariamente se dispuserem para tal, mas também aqueles que não aceitaram o Senhor, aqueles que blasfemaram contra o Senhor, estes também serão compelidos a dobrarem os joelhos e a confessarem com as suas bocas que só o Senhor é Deus. Haverá o grande dia do juízo, o grande e terrível dia do Senhor que vem. E venha, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aguardamos ansiosamente o Senhor. Será dia terrível para aqueles que estiverem debaixo do juízo, mas glorioso na maneira mais literal da palavra, glorioso para todos aqueles que já foram remidos pelo Senhor, aqueles cujo juízo foi lançado sobre o Senhor, para que pudessem ser tornados, ser feitos coerdeiros do Senhor e participantes do reino do Senhor. E todos nós que convertidos estamos ao Cristo, que fomos lavados pelo sangue do Cristo, neste dia, também com os nossos corpos glorificados, participaremos do juízo, não como réus, mas ao lado do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Obrigado por, de maneira imerecida para nós, nos tirar do banco dos réus, para que nós pudéssemos ser justificados pela tua justiça, que não é nossa, e reconhecemos isso. E por isso adoramos ao Senhor, reconhecendo que nada somos, mas que as tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs foram usadas em nosso benefício, quando o Senhor ofereceu sua própria carne em sacrifício por nós, o seu próprio sangue em sacrifício por nós. Obrigado, Senhor, por esta libação derramada que foi o teu próprio sangue, Senhor Jesus. Glorificado seja o teu nome, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que assentado no trono está, Cordeiro de Deus que será visto sobre as nuvens. Obrigado, Senhor. Esta é a nossa palavra de hoje. A nossa palavra é em Joel capítulo 3. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos tentar, eu vou tentar ver se consigo passar o nosso dispositivo para a mesa. Deixa eu ver se eu consigo passar para a mesa. Espera aí, povo. Vocês me ouvem aqui? Vamos lá, Joel capítulo 3. Que texto, hein, gente? Livro de Joel é um livro bastante escatológico. Ele é um livro que começa falando sobre um momento em que você tem uma catástrofe acontecendo na terra de Israel. Nós não temos certeza de qual período o livro trata, porque o livro não conta para nós qual é o período, e ele abre uma margem para várias discussões. Então, tem todo tipo de discussão sobre o período de Joel, desde aqueles que defendem, olha, Joel deve ter sido bem do comecinho da monarquia lá no século IX antes de Cristo, ou até antes, ou seja, 900 antes de Cristo, mais ou menos, 800 e tantos antes de Cristo, talvez até um pouco antes. Ou tem aqueles que também defendem, não, Joel certamente é do período final do Antigo Testamento, deve estar em meados de 400 antes de Cristo. Então vejam só que tem uma grande diferença, né, de 500 anos entre os que defendem uma teoria e os que defendem outra teoria. Nós não vamos entrar aqui nesses debates, porque realmente o livro não nos conta de maneira clara. Se vocês me perguntam a opinião pessoal, eu tendo a crer que ele realmente é do período inicial da monarquia de Israel, e explico aqui o porquê a vocês. O livro tem uma questão de linguagem, né, e própria, e ele tem também determinadas omissões que parecem ser importantes no contexto do que está sendo narrado.
E vou me fazer explicar aqui, me fazer entendido aqui. A linguagem que Joel usa é a mesma linguagem do hebraico clássico que usam os profetas literários maiores. Quem são os profetas literários maiores? São aqueles que escreveram os grandes livros, em especial Isaías e Jeremias. Então, se você olha o tipo de hebraico que é usado em Joel, ele é muito próximo do tipo de hebraico que é usado em Jeremias e em Isaías. E Jeremias e Isaías são profetas que vieram antes do exílio de Judá. Então, parece que nós estamos neste período. E tem algumas omissões quando os povos que oprimem o povo de Israel são mencionados, e são mencionados aqui alguns povos, são mencionados aqui os fenícios, são mencionados os gregos, e quando são mencionados aqui os gregos, eles não estão sendo mencionados aqui, pelo menos não aparentemente, do ponto de vista do império macedônio, né, que se constituiu no período intertestamentário, né? Então parece que o que está sendo mencionado aqui são aqueles povos como os jônicos, por exemplo, que eram chamados de gregos também, que são aqueles povos que estavam dispersos ali nas ilhas e nas margens do mar Mediterrâneo. E é muito interessante você ver que se o livro estivesse falando de um período mais tardio na história de Israel, com certeza, entre os povos que foram usados para oprimir Israel, seriam mencionadas as grandes potências que mudaram a história de Israel, né? Que o próprio Senhor usou para mudar, principalmente os assírios, os babilônios e os persas. E eles não são mencionados aqui. Então parece que nós estamos mesmo em um período bem anterior, ou pelo menos um tanto anterior ao período dos exílios, tanto de Israel, né, do Reino do Norte, quanto de Judá no Reino do Sul. Então, aqui as principais explicações, e do ponto de vista linguístico, tem uma coisa também que é legal mencionar para vocês, é um aspecto muito técnico, mas ele é importante, né? Não é o meu caso, eu não sei ler em aramaico, né? E não sou fluente também na leitura em hebraico, conheço o básico, né? Para poder estudar as escrituras, mas para aqueles que são técnicos, né? Aquilo que a gente tira dos artigos dos técnicos nessas línguas, você percebe que o texto de Joel, ele não contém aquilo que são chamadas das interferências dos neologismos que vêm de outras línguas. Então, o que acontece no hebraico tardio? Ele é cheio de arainismos, ou seja, de expressões que são trazidas do aramaico, que vai se tornando a língua franca do povo judeu no período tardio da história do Antigo Testamento. Tanto que, se você pega os livros, dos últimos livros que retratam o período final ali do povo, como o livro de Daniel, nós já estudamos isso aqui. Daniel tem, por exemplo, ali o capítulo 2, praticamente todo em aramaico, né? Escrito em aramaico. Então você vai vendo, além desse momento em que até para finalidades teológicas você tem ali Daniel escrito parcialmente em aramaico, mesmo nos textos que são em hebraico, você percebe expressões que elas parecem ser expressões aramaicas traduzidas para o hebraico, porque você vê o fenômeno de um povo que vai se tornando bilíngue no hebraico e no aramaico e que depois vai se tornando monolíngue, ou seja, um povo que vai passando a falar o aramaico ao invés de falar o hebraico. E você não percebe este movimento, né, linguístico aqui no livro de Joel. Então, a minha opinião, é só uma opinião, mas tem quem divirja dessa opinião, é de que Joel está lá atrás, deve estar provavelmente no século VIII, talvez no século IX antes de Cristo, e quando digo século VIII, deve ser antes daquele período da guerra Ciro-Efraimita que nós já estudamos aqui, que é aquela guerra em que os Círios e os israelitas se unem para tentar destronar o rei Acaz de Judá, ou seja, Círios e
israelitas contra os judaítas, e que depois dessa guerra, né, depois de mais ou menos 10 anos do início dela, ela culmina com a queda de Samaria, com a queda do Reino do Norte. Então Israel passa a existir só através do Reino do Sul. A gente já estudou isso aqui, então não vou entrar nos pormenores por conta do tempo, tá bom? Então Joel, como chegamos aqui no capítulo 3 de Joel? Nós chegamos a partir de uma catástrofe que acontece na Terra, um período de fome que acontece na Terra. Se lemos o primeiro capítulo de Joel, nós vemos ali que há uma grande praga de gafanhotos, de locustas, há uma grande seca que gera incêndios e que destrói o gado. Então o povo está numa situação lastimável e é convocado um grande jejum. Na verdade, o profeta é usado para dizer: convoquem um grande jejum, aflijam as vossas almas, né? Afligi as vossas almas para que o Senhor venha intervir nessa situação. E no Antigo Testamento, nós bem sabemos que estes momentos de catástrofe, eles eram simbólicos para a desobediência do povo e o afastamento do povo em relação ao seu Deus, né? Nos momentos em que o povo virava as costas para o seu Deus, havia na própria aliança mosaica dispositivos penais, né, que diziam: olha, se vocês virarem as costas para o Senhor, então todas essas bênçãos do Senhor também serão retiradas. Isso está muito bem retratado no capítulo 28, perdão, de Deuteronômio, né, que é o capítulo que fala, inclusive, sobre a cabeça e a cauda, né, famoso texto que dá tanta polêmica, que fala sobre a cabeça e a cauda, né, que você tem aqueles que estão à frente, né, o povo de Israel chamado para ser cabeça e não cauda, e é claro que isso não se aplica naquele contexto à igreja, nós já também falamos sobre isso aqui, mas também não vou entrar nessa polêmica por conta de tempo, mas fica claro em Joel que o povo está vivendo um momento de pecado, e que quando o profeta Joel conclama todo o povo a chamar jejuns e períodos de clamor conjunto, né, de clamor da grande assembleia, ele está chamando o povo a um arrependimento, a mudança de vida. E o livro de Joel vai tendo uma transição para uma tipologia, ou seja, ele passa de um fenômeno específico, localizado no tempo e no espaço, na história de Israel, ainda que nós não consigamos saber exatamente em que século isso aconteceu, você percebe que é um evento específico, físico, materializado, e o livro de Joel vai passando para um evento tipológico, ou seja, vai passando para o grande juízo que haverá sobre todo o mundo no final dos tempos. E ele, quando entra no capítulo 2, ele começa já a usar uma linguagem apocalíptica, uma linguagem escatológica. Ele vai falando sobre essas pragas, mas num contexto de, ao invés de um exército de gafanhotos, um exército que parece realmente ser um grande exército de reis de toda a terra que virão contra aqueles que são do Senhor. E ele começa a falar sobre fenômenos espirituais que acontecerão e que são fenômenos que se cumprem na igreja de Cristo, né? Em Joel capítulo 2, ele começa a falar da igreja, né, dos filhos do Senhor, aqueles que são do Senhor, recebendo sonhos, recebendo profecias, recebendo revelações. E quando nós vemos no Novo Testamento o livro de Atos, nos é dito expressamente que essa profecia se cumpre ali a partir do dia de Pentecostes, quando a igreja passa a ser revestida de dons espirituais para que consiga cumprir a grande comissão que Cristo nos legou, de levar o evangelho a toda criatura. E para que o evangelho seja levado a toda criatura, a primeira barreira a ser vencida é a barreira linguística, né? Então, o primeiro dom que é manifesto ali sobre a igreja é o dom de falar em línguas humanas. E este dom permite que todos aqueles que são ali batizados no Espírito possam ir para as suas diferentes terras, pois era um povo que estava ali peregrinando, né, na festa das semanas, também chamada de festa de Pentecostes, na sua versão helenizada, né, do contexto do grego, né, é chamado Pentecostes no grego, mas no original em hebraico, festa das semanas. E este povo que estava ali peregrinando em Israel agora pode voltar para suas terras e levar
o evangelho, que conseguiu compreender na sua própria língua para as suas próprias terras. E Joel fala destes fenômenos espirituais, através de dons espirituais no capítulo 2. E nós entramos aqui no capítulo 3, já num contexto completamente apocalíptico de juízo mesmo. O Senhor falando sobre juízo final. Nós já pudemos estudar parte do juízo final no Apocalipse. Quando nós estudamos o Apocalipse, nós estudamos o capítulo 20 de Apocalipse, que é o capítulo por excelência do juízo final, não é? Que é posterior à guerra na verdade, trata da própria guerra de Gog e Magog e do que acontece logo depois. Lembrando que existem duas principais correntes para interpretar essa guerra que acontecerá no final dos tempos, nessa guerra que envolverá o próprio anticristo, o falso profeta, e Jesus vindo para dar livramento ao seu remanescente aqui na terra, Jesus vindo fisicamente, né? Fisicamente, Jesus estará de novo aqui na terra para dar livramento e estabelecer agora o reino pleno dele, né? Nós vivemos hoje um reino de Jesus no qual nós somos os embaixadores que estão aqui neste mundo de trevas, levando luz e levando sal. Mas o Cristo virá e trará este reino dele novamente de maneira física e geográfica de volta aqui para esta terra. E é isso que estamos aguardando que aconteça. E há um debate se haverá duas grandes guerras desta, né? Ou se haverá uma única grande guerra. E como já tive a oportunidade de falar em outros estudos que fizemos, inclusive quando estudamos Zacarias aqui, né, que trata também deste tema da guerra final, eu já havia mencionado para vocês que a minha visão pessoal, então vou tratar daqui da minha visão pessoal, mas digo que tem pessoas que também pensam diferente. É que há duas grandes guerras. A guerra de Armegido, ou seja, do Monte de Megido, que é chamada, transliterada em geral para o português como Armagedon, né? A Guerra de Armagedon, e nós não sabemos, como falamos ao estudarmos isso, não sabemos onde fica, né, esse Monte Megido, porque a região de Megido, a região geográfica de Megido, lá no Levante, lá no Oriente Médio, não tem um grande monte que a gente possa dizer, olha, é ali. Então, não temos certeza do que significa esta guerra do Armagedon ou de Armegido, né? Não temos certeza. E esta parece ser a batalha na qual o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. E o milênio do Senhor será estabelecido. E é claro que quando falo isso, também estou dizendo a vocês que tem uma visão pré-milenarista, ou seja, primeiro vem Jesus e na sequência ele estabelece o milênio. Tem pessoas que pensam diferente também em relação a isso. E depois do milênio, Satanás, que estará aprisionado neste período, será solto para a última grande batalha. E aí, na minha visão pessoal, então digo a minha visão, a visão de Daniel Rodrigues, é de que essa será a segunda batalha, na qual os reis da terra tentarão mais uma vez vir contra o Senhor, e ali o Senhor encerrará todo este período de batalhas e Satanás será definitivamente derrotado. O Senhor escolhe eleger este tempo para tirar Satanás da jogada. E então aqueles que são do Senhor não terão nunca mais contato com Satanás, nunca mais serão oprimidos por Satanás. E esta seria a guerra de Gog e Magog, a segunda guerra. Então, nós vamos ler este texto, sabendo que este texto aqui, ele fala destes momentos finais e como ele fala desta reunião dos reis, né, dessa grande guerra final, ele está provavelmente abrangendo todo aquele período que acontece na vinda do Senhor e após a vinda do Senhor, até que o juízo esteja finalizado. Ou seja, se formos transportar o que está sendo falado aqui em Joel capítulo 3 para o livro do Apocalipse, nós estamos entre os capítulos 14 e 20 do Apocalipse, ok? É provavelmente este mesmo período que está sendo retratado aqui em Joel capítulo 3. E conforme a gente for lendo aqui Joel capítulo 3, eu vou relembrando a vocês o que está lá em Apocalipse entre os capítulos 14 e os capítulos 14 e 20, tá bom? Vamos ler o texto. Joel capítulo 3, a partir do versículo 9. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes,
cheguem-se, subam todos os homens de guerra. O que ele está falando aqui? Da grande batalha. E ele havia pedido, o profeta Joel havia pedido em nome do Senhor, no capítulo 2, que se tocasse a trombeta em Sião, né? Então, ali, ao preparar da guerra, a partir do, da, do clamor de que se toque a trombeta em Sião, para a vinda do Senhor e para esta grande guerra. E aqui você tem uma reunião dos povos. Esta reunião dos povos contra o Senhor, ela acontece ali no capítulo 14 de Apocalipse. O que acontece no capítulo 14? Você tem ali no capítulo 14 os anjos, os 6 anjos que fazem as proclamações. Normalmente, nas nossas Bíblias, principalmente nas Bíblias que têm epígrafes, né, que são aqueles nomes que são dados a determinadas perícopes bíblicas, a determinados excertos da Bíblia, né, trechos da Bíblia, às vezes aparece ali os 3 anjos. Mas quando está se falando dos 3 anjos, está se falando dos 3 primeiros anjos, que são os que trazem as 3 primeiras proclamações. São os anjos que vêm anunciar. O primeiro anjo vem anunciar, né, que chegou o dia do Senhor, ó, é chegado, é estabelecido o dia do Senhor. O segundo anjo vem dizer que caiu a grande Babilônia, né, ou seja, a sentença contra a grande Babilônia, contra o poderio deste mundo caído, né, e o terceiro anjo traz a advertência de que ninguém se sujeite à besta e aos seus comandos, porque haverá juízo para todos estes que se sujeitarem à besta e aos seus comandos. Mas depois destes 3 primeiros anjos, vem um quarto anjo, que é o anjo que, servindo ao Senhor, diz: é chegada a hora de lançar a foice. E então você tem Jesus lançando a sua foice sobre a terra. E a partir de Jesus lançando a sua foice sobre a terra, surge um quinto anjo também com uma foice, e um sexto anjo que dá ordem a este quinto anjo, para que ele pegue todas as uvas que serão lançadas no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o que significa isso? Este anjo é aquele que vai separar os bodes das ovelhas. Jesus fala sobre isso quando ele está contando para nós, né, que há trigo misturado com joio e há bodes misturados com ovelhas, e que no final dos tempos essa separação seria feita, no momento da cega, no momento da colheita. E ali, a partir do momento em que Jesus lança sua própria foice sobre a terra, para que as profecias do final se cumpram na sua inteireza, você tem estes anjos que Jesus mencionou na primeira vez que esteve aqui na Terra, vindo para separar. Então, todos aqueles que serão condenados no juízo serão separados para serem lançados no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, que irá pisar este lagar. Ou seja, que imagem é essa? É o Senhor como se ele estivesse preparando vinho, pisando essas uvas. E o que são essas uvas? São os ímpios. Então serão todos espremidos, todos esmagados, todos os ímpios. Esse é o final, esse é o grande juízo. E ali, neste momento, você abre o texto apocalíptico para que estas coisas se cumpram. Então, o capítulo 14, ele nos conta, né, como será no céu, né, do ponto de vista espiritual, como será o cumprimento dessas coisas finais. E a partir do capítulo 15 de Apocalipse, você passa a ver de maneira prática o que acontecerá aqui na Terra. Ou seja, isso que Joel está falando aqui, de suscitarem-se os fortes, de se prepararem para a guerra, está narrado ali no capítulo 15 e no capítulo 16. Mas o que acontece no mundo espiritual está narrado no capítulo anterior, que é o 14. Então, no capítulo 15, os anjos que têm as 7 taças, os 7 anjos das 7 taças, são convocados. E no capítulo 16, eles começam a derramar as taças sobre a terra. E o que são essas 7 taças derramadas? São grandes momentos de grandes tribulações que acontecem na terra, e é o princípio da derrota do anticristo e dos seus exércitos, porque ali começam a ser estabelecidas chagas sobre todos aqueles que pertencem ao reino do anticristo, são estabelecidos outros fenômenos naturais,
como a impossibilidade de se extrair alimento dos mares, inclusive nos é narrado ali que os mares se tornam como sangue, a dificuldade de obtenção de água potável, porque as fontes também são tornadas como sangue. Então, vários fenômenos vão sendo narrados ali, e você tem ali aquelas pessoas que se recusam a render glória ao Senhor. Ou seja, quanto mais eles vão passando por estas aflições, mais eles blasfemam contra o Senhor. A partir da sexta taça derramada, inclusive, é dito que há uma grande blasfêmia coletiva contra o Senhor. E depois que a sétima taça é derramada, você tem ali todos os reis da terra que vêm lá da região da Ásia Central, inclusive, porque é mencionada ali uma seca sobre o rio Eufrates, nós não sabemos se ela se cumprirá de maneira literal ou se ela é simbólica, para que venham lá da região da Ásia Central, que era a região onde os persas reinavam, né? Ou seja, região do Irã, e hoje nós temos aqui, né, estamos vivendo nos tempos atuais conflitos globais que parecem estar se estabelecendo a partir de uma guerra envolvendo diretamente o Irã e centralmente o povo de Israel que hoje está na terra, os judeus que estão na terra hoje, né? Então é muito interessante isso que está acontecendo no mundo como um provável sinal dos tempos. Não vamos discutir isso aqui, porque não é o nosso propósito. O nosso propósito é discutir o texto aqui de Joel, mas fica realmente este gostinho para que nós olhemos o que está acontecendo no mundo e vermos se de fato parece haver um cumprimento ou não das coisas que estão aqui, e me parece que sim. Parece que o cenário global está sendo montado, né, para que aconteçam essas coisas, para que cheguemos, inclusive, no derramar da sexta taça, e que estes povos que blasfemam contra o Senhor queiram se reunir na região do Armagedon. Porque é a partir da sexta taça que acontece isso que está escrito aqui, que os fortes são suscitados para a guerra, ok? Então, é uma leitura conjunta de Joel capítulo 3 e de Apocalipse capítulo 16. Vamos lá. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ou seja, estas pessoas, são pessoas como nós, elas acham que elas conseguirão lutar contra o Senhor e contra o seu povo. Então, eles vêm irados, sob comando do anticristo, para tentar eliminar absolutamente todos os que são do Senhor, todos os salvos. É lógico que numa visão entre aqueles que têm uma interpretação pré-tribulacionista e os que têm uma interpretação pós-tribulacionista, isso muda. Relembrando aqui o que significa isso, tem pessoas que entendem que neste momento todos os salvos já terão sido arrebatados naquilo que é chamado de arrebatamento silencioso, ou seja, todos sumirão. Para aqueles que assistem, por exemplo, as novelas da Record, as novelas da Record tendem, quando tratam desse tema, a ter essa visão. Uma visão de que haverá um arrebatamento silencioso. Todos os salvos subirão da terra e então só sobrarão os ímpios na terra. Porém, numa outra visão, porque você não tem só uma visão, você tem as duas visões, os salvos do Senhor estarão na terra durante a grande tribulação e serão arrebatados no momento em que Jesus estiver voltando para compor esse grande séquito, esse grande exército do Senhor, tá? Só para vocês saberem, estou falando aqui para vocês saberem que existem essas duas visões, como já falamos várias vezes aqui, para que cada um possa tirar as suas próprias conclusões, conforme eu sempre faço questão de dizer aqui. As profecias que ainda não se cumpriram, elas trazem um desafio maior interpretativo. Até porque se o Senhor quisesse que nós soubéssemos os detalhes, ele teria dito nos detalhes. Mas ele não diz nos detalhes, justamente porque ele disse que nós não saberemos identificar exatamente os tempos em que essas coisas acontecerão, mas que nós saberemos ler os sinais dos tempos, como se fossem a mudança das estações. Assim como nós sabemos identificar quando estamos migrando, né, entre primavera, verão, outono e inverno, também de maneira mais geral, mais ampla, nós conseguiremos identificar a mudança nas estações espirituais da Terra. Mas nós não saberemos dizer os detalhes. Ó, agora é em tal data, de tal ano, de tal mês que essas coisas acontecerão. Não, isso
não nos é revelado. Inclusive, Jesus diz que não é revelado, não seria revelado, que somente o Pai saberia esta data. E olha só que interessante, no capítulo 14 do Apocalipse, nós temos inclusive o descortinar espiritual dessa data, que é quando um anjo vem servir a Jesus dizendo: é chegada a hora de lançar a foice. Então ali é a hora em que a foice é lançada no mundo espiritual, para que as 7 taças possam ser depois derramadas sobre a terra, para que venha o anjo que também tem a foice, para separar os bodes das ovelhas, para separar o joio do trigo, para separar os que se assentarão com o Senhor na mesa, como co-herdeiros do reino, e aqueles que serão coletados como uvas para serem lançados no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Entendem? Então, nem adianta a gente discutir os tempos. Por isso que existem diferentes visões, porque são coisas que ainda estão acontecendo ou ainda irão acontecer. Por isso que traz muitas interpretações. Quando a gente fala de fim do mundo, de juízo final, há muitas interpretações. É natural que seja assim. Há poucas interpretações em relação ao que já passou, mas há muitas interpretações em relação àquilo que ainda está se passando ou irá se passar. Vamos lá. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos, ou seja, todos aqueles que não creem no Senhor. A linguagem usada aqui para aqueles que não creem no Senhor é gentios, porque esta era a linguagem do Antigo Testamento. E Joel foi escrito no Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento. Então veja só, há aqui um comando, né? Há um derramar mesmo de uma sexta taça. Parece que há aqui uma conexão direta entre a sexta taça do Apocalipse, lá do capítulo 16, e este momento aqui, a taça é derramada e todos os reis da terra, todos os gentios, os povos que não são do Senhor, vêm para se reunir para lutar contra o Senhor e os seus escolhidos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes, e ali o Senhor faz descer também os fortes dele. O Senhor, com seus próprios exércitos, também se manifestará ali. Haverá uma manifestação direta do Senhor, uma manifestação do Senhor corporeamente, materialmente, inclusive. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Então, vamos lá, vamos explicar o que significa isso. Vale de Jeosafá, ou em algumas versões, vale de Josafá, sem a letra E. Tanto faz, tá? Dá para escrever como Jeosafá ou como Josafá. São duas possíveis transliterações do hebraico para o português. E o que significa Jeosafá, que no original é Yehoshaphat? Isso significa o vale do lugar do juízo, o vale daquele que julga, né? O vale do julgamento. E é o momento em que Deus realiza o seu julgamento sobre a terra. Não dá para falar sobre Vale de Josafá sem falar do ocorrido no período em que o rei Jeosafá, filho do rei Asa, reinava sobre Judá. Porque Jeosafá, filho do rei Asa, rei de Judá, ou seja, rei, né, do reino do sul, né, rei em Jerusalém, ele promove um grande avivamento no reino do sul. Ele tem aquele tropeço porque ele se alia ao rei Acabe, esposo de Jezabel, né, a bruxa, e ele, quando se une a Acabe, acaba incidindo em engano, acaba misturando o que é santo e o que é profano. E justamente porque ele faz essa mistura, o profeta Jeú vem e diz isso a ele, que foi loucura isso que foi feito, misturar o santo ao profano. Aliás, o profeta Jeú vem dizer isso para ele, mas antes do profeta Jeú vir dizer isso ao rei Josafá, o profeta Micaías já havia profetizado perante Josafá e Acabe juntos que Acabe morreria naquela guerra. E Acabe se recusa a receber a profecia do profeta Micaías e prefere ouvir as profecias dos profetas de Baal, dos falsos profetas. E, inclusive, o profeta Micaías conta como é que isso aconteceu no mundo espiritual. O próprio Senhor, para julgar as maldades de Acabe, permite que um espírito de engano vá
e se aposse dos profetas de Baal e entregue falsas profecias. Justamente porque o Senhor usaria daquela guerra de Acabe, rei de Israel, rei do norte, né, rei de Efraim, na guerra contra os sírios, contra os damascenos de Arã-Damasco, que naquela guerra ele fosse morto e se cumprisse já uma profecia também que dizia que o sangue de Acabe seria lambido pelos cachorros. E Acabe é ferido naquela guerra, o sangue dele escorre pela sua carruagem, e quando a sua carruagem é levada para ser lavada na ágora, né, na praça, os cães que lá estão vão e começam a lamber o sangue de Acabe ali. E aquela profecia é cumprida exatamente como ela foi profetizada. E uma outra profecia é cumprida depois, que é a profecia de que Jezabel seria comida pelos cães, né? E de fato, mais tarde, um general chamado Jeú entra no palácio, chega, né, de frente do Palácio Real, onde lá está Jezabel, e ela é arremessada do andar de cima pelos seus próprios eunucos, e o corpo dela, que fica ali estirado na frente do palácio, é, de maneira literal, comido pelos cães. Só sobram as suas mãos, inclusive, né? Só os seus membros sobram ali sem serem comidos, e se cumpre, portanto, também perfeitamente a profecia. Por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou contando essa história? Porque aqui está falando do Vale de Josafá, que é o vale onde Deus julga. E o Senhor está dizendo que neste vale ele fará juízo, porque o nome Josafá é Jeová realizando o juízo. Esse Geo do começo, né, de Yahoshaphat, esse Yah do começo de Yahoshaphat é de Yahweh, é de Javé. E Javé fará o seu julgamento. Quando, no período de Josafá, após o grande avivamento que acontece no período de Josafá, se reúnem os amonitas, os moabitas e os seiritas para virem lutar contra o povo de Judá, o que é que o Senhor faz? O Senhor julga estes três povos e dá livramento ao seu próprio povo. E isso também acontecerá no final dos tempos. Ou seja, no final dos tempos, todos os reis da terra virão militar, virão pelejar contra o Senhor e contra aqueles que são do Senhor, contra os escolhidos do Senhor. E também todos estes povos serão julgados e derrotados, e o povo do Senhor receberá livramento e subsistirá. É por isso que o vale de Josafá, o vale onde Jeová julga, é mencionado aqui. Nós sabemos que hoje, lá em Israel, o vale de Josafá, o nome, né, Vale de Josafá, é aplicado para o trecho norte do Vale de Cedron. O que é o Vale de Cedron? Entre a cidade velha de Jerusalém, né, entre a cidade de Davi, que é a parte mais histórica ali de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras, existe um vale chamado Vale de Cedron. Jesus atravessa o ribeiro de Cedron. Jesus cruza esse vale quando ele está indo para o Monte das Oliveiras, né, para o lugar do Getsêmani, onde ele se entrega para ser preso e crucificado. Jesus cruza esse vale, mas não é este vale exatamente o vale que é mencionado ali no texto de Josafá. Então, vou explicar aqui para vocês. Na verdade, geograficamente, o vale onde o rei Josafá vai encontrar os corpos já mortos, né? Porque o povo de Israel não precisa lutar contra os amonitas, contra os moabitas, os seiritas. Ele não precisa lutar, porque a batalha foi do Senhor ali. E ele vai até este vale, Vale de Josafá, né, que a Bíblia não dá este nome, né, mas ele vai até este lugar, que é perto de Tecoa, então seria o Vale de Tecoa. E esse vale é mais ou menos uns 16 a 18 quilômetros ao sul de Jerusalém. O Vale de Josafá, conhecido hoje como Vale de Josafá, é um vale que está um pouquinho para o norte de Jerusalém. Nós não sabemos se hoje o vale conhecido como Josafá é o vale que de fato será o vale do juízo no momento do juízo final, já que o Senhor virá a esta terra e que o Senhor estabelecerá o seu reino a partir de Jerusalém, pelo que nos parece ser um cumprimento literal mesmo dessa profecia. Então, talvez o vale chamado de vale onde o Senhor julga, talvez seja aquilo que hoje nós chamamos de Vale de Josafá, que é um pouquinho ao norte do Vale de Cedron. Na verdade, é o mesmo vale, só que ele vai mudando de nome conforme ele vai passando por diferentes trechos, né? Talvez seja.
Talvez não seja, nós não sabemos. Mas queria dizer aqui para vocês que o vale literal, onde o rei Josafá foi para lutar e não precisou lutar, porque a batalha foi do Senhor, não é geograficamente o mesmo lugar hoje chamado de Vale de Josafá. Tá bom? Vamos lá. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. A mesma linguagem usada em Apocalipse. Né? O Senhor lança a foice sobre a terra, e depois, né, um anjo diz, é chegada a hora, e o Senhor Jesus lança a foice sobre a terra. Outro anjo diz, há um último anjo, né, um sexto anjo. Agora é a hora de você coletar todo o fruto desta vide maligna, que não é da videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira, e todos aqueles que estão ligados a Jesus, como um só corpo com Jesus, são aqueles que foram enxertados na videira verdadeira. Já estudamos esse texto aqui também, que é um texto que está lá no Evangelho segundo João, né? Essas vides aqui são as falsas vides. Então, as vides falsas. Então, daqueles que serão julgados no final. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Ele está falando aqui de uma grande catástrofe que acontecerá. E nós tem duas possíveis interpretações aqui. Se estas coisas se cumprirão de maneira literal ou se estas coisas se cumprirão assim como se cumpriram nos antítipos. Vou explicar aqui o que significa isso. Muitas vezes, no passado, no Antigo Testamento, as quedas dos grandes impérios foram retratadas desta maneira. Como assim desta maneira? Que o sol, a lua e as estrelas não dariam a sua luz. E veja, se a gente olhar o que acontece numa guerra de maneira literal, os grandes incêndios que sobem, eles realmente fazem com que o céu fique coberto de fumaça e fique escuro. E a lua fique com um aspecto de lua de sangue, o sol fique com um aspecto de sol de sangue. Vocês entendem que acontece esse fenômeno nas grandes guerras? Imaginem uma grande capital caindo, né? E nas nossas guerras contemporâneas, já que hoje nós vivemos em períodos contemporâneos, né, com armamentos de guerra, grandes bombas caindo sobre grandes cidades, ou se isso for no futuro longínquo, né, vai saber que tecnologias serão empregadas, mas o céu sendo coberto por fumaças. Nos antítipos, ou seja, naquilo que veio antes, né, que aconteceu antes, foi assim que aconteceu. Mas agora eu vou falar de novo da minha interpretação, a interpretação de Daniel Rodrigues, é que essas coisas se cumprirão de maneira literal. Ou seja, haverá uma grande catástrofe no final dos tempos, em que, de maneira literal, as potestades do céu serão abaladas, né? Tanto no sentido espiritual, como os principados e potestades do ar, né, do mundo espiritual, serão abalados, porque o Senhor estará trazendo juízo e pondo fim a toda a malignidade que existe no mundo infernal, né, nas potestades que servem a Satanás, a Satã, né? Mas também, do ponto de vista cósmico, haverá abalos, né, que poderão ser notados, fenômenos do ponto de vista da astronomia mesmo, sabem? Olhando para a nossa Via Láctea, provavelmente coisas acontecerão, fenômenos acontecerão no sistema solar mesmo, né? De maneira cósmica. Então, creio que este é o tipo, ou seja, todas essas coisas que apontam para Jesus e para o grande e terrível dia de Jesus, que é o dia do Senhor, elas se cumprirão finalmente de maneira plena, porque este é o tipo. O tipo é aquilo que é pleno, aquilo que é perfeito, que é Jesus e o seu dia. E todas as vezes em que grandes impérios caíram no passado, eles foram sombras do que acontecerá no final. Quando a Babilônia do passado caiu, ela caiu como uma sombra da grande Babilônia, que é o grande poder deste mundo, que estará nas mãos do anticristo, cujo espírito já está em operação nesta terra. Tá bom? Então, quando a gente lê aqui que as estrelas retirarão o seu resplendor, que o sol e a lua se enegrecerão, creio que será de maneira mesmo
inexplicável até para a ciência. Serão fenômenos aterrorizantes. Imagine a população da Terra vendo fenômenos como esse. Em que estado estará a Terra nestes dias finais, né? E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E creio que é de maneira literal, pois o Senhor descerá mesmo, de maneira literal, assim cremos, no Monte das Oliveiras. Quando nós temos lá no capítulo 1 de Atos a ascensão de Jesus sendo narrada, nós vemos que enquanto ainda os discípulos estão olhando para cima, impressionados com a cena que eles acabaram de ver de Jesus, né, de maneira corpórea sendo elevado e sendo encoberto por uma nuvem, dois anjos aparecem ali e dizem: homens galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir descerá. E parece-nos que descerá de maneira literal do mesmo local de onde ele ascendeu, que é ali no Monte das Oliveiras, e que também de maneira literal, Jesus estabelecerá o seu reino na cidade de Jerusalém, na cidade geográfica de Jerusalém, que fica ali na região do Levante, né, como capital da Israel contemporânea, né? E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. O que ele está falando? Que agora só o próprio povo de Deus estará ali naquela região. E vocês percebem que ele está falando sobre locais geográficos. Ele está falando sobre Sião, ele está falando sobre Jerusalém, ele está falando sobre o seu Santo Monte, que é o Monte Sião, né? Nós temos ali também o Monte Moriá, que também é um monte santo, que fica ali do lado do Monte Sião. O Monte Sião, onde fica a cidade velha de Jerusalém, Monte Moriá, que é o local onde ficava o antigo Templo de Salomão e onde hoje estão as ruínas ali do Muro das Lamentações, né? Então parece que o Senhor está falando de maneira bastante literal sobre localidades geográficas mesmo. E Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros mandarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Olha só, o que o Senhor está falando aqui é o que ele fala também no Apocalipse, é o que ele fala também no livro de Ezequiel, sobre profecias escatológicas, profecias dos fins dos tempos, que provavelmente um rio minará a partir de Jerusalém e águas doces começarão a sair com muita abundância. Lembram? Nós já estudamos esse texto aqui uma vez, falando de Ezequiel. Na visão dele, ele é convidado, inclusive, a entrar nessas águas para ver quão profundas elas vão ficando. Elas saem dali do lugar onde estará o trono do Senhor, em Jerusalém, do lugar santo, e essas águas vão descendo como um ribeiro, e esse ribeiro vai virando um grande rio. E esse rio, ele vai passando e vai trazendo cura, né? Inclusive, ele vai descer até o Vale de Sitim. O Vale de Sitim é lá na região da planície onde fica o Mar Morto. E nós, olhando as profecias, sabemos que as águas do Mar Morto, que inclusive é o mar mais insalubre do mundo, né? Com um grau de salinidade superior a todos os outros mares do mundo, né? Essas águas do Mar Morto, elas se tornarão água doce. E o Vale de Sitim é lá, é indo para esta região. Então, esta profecia também está falando a mesma coisa que nós lemos lá no Apocalipse e em Ezequiel, que estas águas, elas irão em direção ao Mar Morto. É águas doces que nós já sabemos da profecia, lendo a profecia completa, fazendo essa interpretação sistemática das várias profecias que falam deste mesmo momento, que inclusive uma abundância de vida brotará no Mar Morto. O Mar Morto é chamado de Mar Morto justamente porque há pouca vida naquelas águas. Mas, a partir do momento em que este ribeiro de águas doces e de águas vivas descer até aquela planície onde fica o Mar Morto,
haverá uma grande transformação, uma transformação geográfica mesmo, uma transformação que implicará na mudança de salinidade daquelas águas e uma abundância de vida existirá naquele lugar que hoje recebe o nome de morto. Este lugar será vivo, será com abundância de vida. E isso faz parte da restauração que o Senhor trará à terra, porque o Senhor estabelecerá o seu milênio e todas as coisas destruídas pelo pecado, isso inclui também a criação do Senhor, tudo isso que nós vemos que foi destruído da natureza, né? Provavelmente os animais extintos serão vistos novamente, os locais onde vida foi destruída, onde florestas inteiras foram dizimadas, provavelmente passarão a brotar de novo essas florestas, e a terra se tornará um lugar extremamente salubre de novo, porque a terra será uma terra de um reino perfeito, de um rei perfeito, que é o nosso Deus. E o nosso Deus reina sobre coisas perfeitas. Quando ele estabeleceu o jardim para colocar o homem e a mulher, este jardim não conhecia a morte e a corrupção. A morte e a corrupção foram fruto da desobediência. Quando o homem e a mulher, sabendo que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era fruto de morte, escolheram a morte e assim convidaram a morte a entrar para o lugar onde só havia vida. E isso acontece porque o Senhor havia entregado o jardim à responsabilidade do homem e da mulher. E, portanto, tudo aquilo que estava sob a autoridade do homem e da mulher se torna corrompido junto com o homem e com a mulher. E isso inclui a criação como nós a conhecemos, a criação terrestre como nós a conhecemos. Mas a partir do momento em que este Deus, que é um Deus de restauração, vem ele próprio reinar, ele opera também a restauração, não só sobre os salvos, aqueles eleitos para serem parte do seu corpo, para serem parte da sua igreja, mas ele estabelece a restauração sobre tudo aquilo que estava e que ainda hoje está sob o domínio do homem. Daí podemos fazer algumas interpretações, elas são possíveis, essas interpretações de que, por exemplo, tudo isso que nós destruímos com poluição, tudo isso que nós destruímos com contaminação ambiental mesmo, isso tudo será restaurado. Então nós poderemos ver de novo a beleza da criação do Senhor, como o Senhor a fez. Olha que coisa maravilhosa. Ah, Daniel, mas isso não está escrito expressamente? É possível interpretar de maneira diferente? Sim, é possível interpretar de maneira diferente, como todas as coisas que são escatológicas, que são apocalípticas, porque são profecias que ainda não se cumpriram. E aí, de novo, digo aqui para vocês, esta é a minha interpretação, a interpretação de Daniel Rodrigues, e que sim, é uma interpretação possível a partir das Escrituras. E eu creio que este Deus perfeito fará as suas coisas restauradas como elas foram feitas para ser. Os propósitos do Senhor não podem ser frustrados e, portanto, esse momento, nesta era de uma terra, de uma humanidade caída, será superada de maneira absoluta, de maneira plena, e tudo será restaurado como no princípio. Então, na minha leitura, inclusive, tudo que o Senhor criou poderá ser visto. Até na hora que a gente fala isso para as crianças, né, que a gente faz esses ensinos para as crianças, a gente pode até suscitar a imaginação das crianças. Talvez dinossauros estejam caminhando pela Terra, né? Talvez tigres dentes de sabre estejam caminhando sobre a Terra, os animais marítimos que já não existem mais, né? O rio da vida, inclusive, poderá ser você poderá entrar, né? Assim como Ezequiel foi convidado a entrar na visão dele no rio da vida, assim provavelmente nós também poderemos entrar no rio da vida, né? Nós teremos o nosso próprio Deus de maneira material para poder ser tocado, para poder ser visto com os nossos olhos, ouvido com os nossos ouvidos, tocado com as nossas mãos, né? Nós viveremos num tempo de plenitude, que é o tempo que o apóstolo Paulo menciona no final de 1 Coríntios capítulo 13, que também é um texto que nós já estudamos aqui. O texto que termina falando da plenitude, como as coisas serão na plenitude. Porque hoje nós não vivemos na plenitude. A plenitude dos tempos chegou para que houvesse salvação e para que nós migrássemos para a também profetizada no Antigo Testamento nova aliança. E já estamos vivendo na era da graça, sob o domínio e a vigência da nova aliança. Mas
Isso aconteceu a partir da primeira vinda do Senhor. A partir da segunda vinda do Senhor, que nós chamamos de parousia, né, que é uma palavra transliterada do grego koiné para o português, a parousia. A partir da parousia, então, todas as coisas estarão na sua plenitude. Todas as coisas estarão cumpridas naquilo que foram previstas tipologicamente no passado. Todas as sombras, tudo aquilo que foi passageiro, estará cumprido agora para a eternidade. Olha que bênção! E isso confirma o que o Senhor falou, que da palavra dele nenhum tio cairá. Não é? A palavra dele se cumprirá em perfeição e em completude e de maneira absoluta, completa, perfeita. Glórias a Deus por isso. Vejo que recebemos mensagens aqui. Aleluia, a Fá falou aqui. E é importante que estejamos prontos, né? Esse é o convite, glória a Deus, Fá. Esse é o convite que as Escrituras nos fazem o tempo inteiro, né? Que nós estejamos prontos. Porque como esse dia chegará como ladrão da noite, precisamos estar prontos. E esse é um questionamento para nós nos fazermos. Nós que estamos aqui, né, debruçados sobre a palavra do Senhor em Joel capítulo 3, né? Esses versículos de Joel capítulo 3 que foram o nosso objeto de estudo, nós estamos vivendo de maneira compatível, com a sabedoria compatível com estes tempos, se estes tempos se cumprirem na nossa geração, e nós vermos com os nossos próprios olhos uma geração sujeita ao poderio não só do espírito do anticristo, mas do último anticristo. Nós estaremos prontos para sermos resistentes e para recusarmos a marca da besta e só recebermos a marca do Espírito, porque o selo do Espírito deve estar sobre nós. Isso aqui está escrito lá em Efésios, na Epístola aos Efésios. E quando a Bíblia nos conta no capítulo 14 de Apocalipse, lá no comecinho do capítulo 14, dos 144 mil que são remanescentes do Senhor, fala que estes recusam a marca da besta. Pelo contrário, estes têm nas suas testas a marca do Senhor, provavelmente fazendo uma referência expressa ao selo do Espírito que está lá na Epístola aos Efésios, né, no Novo Testamento também. Nós estaremos prontos, nós estaremos assim com essa marca inconteste, nós estaremos como as virgens prudentes que estão com o óleo preparado para estarem incandescentes no momento em que o noivo chegar. Lembram dessa parábola das virgens tolas, nécias e das virgens prudentes, sábias? Será que nós estaremos como as virgens sábias? E esse é o convite das Escrituras, que nós estejamos prontos. Obrigado, Fá, pelo comentário. Edi, querida, você está conosco aqui ainda? Ah, o celular está em casa, tá bom. A Edi falou que tem um testemunho para nós, foi o que eu falei no comecinho do culto de hoje, né? Então, a Edi está convidada, então, a trazer, sim, o seu testemunho na sexta. Se não for hoje, pode ser na sexta. Combinado, Edi, você já tem a palavra garantida, tá? Nem sei se a Edi está conosco aqui agora, nesse momento. Acho que ela nem está mais conosco, precisou sair. Glórias a Deus, que ela trará um testemunho na sexta-feira. Ficamos aqui ansiosos. Eu gostaria de saber quem poderia orar por esse tema que a Fato suscitou aqui para nós, de nós estarmos prontos, nós estarmos preparados quando chegar o grande e terrível dia do Senhor, que está narrado em Joel, né? Joel é o livro da Bíblia que, por excelência, fala do dia do Senhor, que vem o dia do Senhor. Várias vezes nesses únicos 3 capítulos, é um livro curtinho, só de 3 capítulos, mas o profeta Joel fala várias vezes do dia do Senhor nos seus 3 capítulos. Quem poderia orar sobre isso? Alguém consegue? Não, eu orarei sobre isso. Senhor Jesus, glorificado seja o teu nome, aguardamos o teu dia, o dia da tua vinda. Nós aguardamos, nós clamamos para que se abreviem esses tempos. Maranata, vem, Senhor. Vem, Senhor, vem com o teu dia, vem com o teu exército, Senhor dos exércitos, exército do qual nós próprios faremos parte. Glorificado seja o teu nome por isso, por nos dar esta possibilidade de nos revestirmos com
a armadura e com as armas de defesa e ataque do Espírito. As nossas armas não são flecha, escudo e lança humanos feitos de metal, de madeira ou de qualquer outro material. As nossas armas são espirituais, a nossa armadura é espiritual. A sandália que calça os nossos pés é a sandália da preparação do Evangelho da paz. A nossa espada é a palavra de Deus e nos defendemos com o escudo da fé, com o qual temos poder para aplacar os dardos inflamados do inimigo. Glorificado seja o Senhor, que coloca na nossa cabeça um capacete que é de salvação. Obrigado, Senhor, pela tua couraça da justiça, pois somos chamados a vivermos em justiça, o que significa vivermos em prontidão. Vivermos uma vida digna da congregação dos justos, pois o Senhor nos justificou quando o Senhor nos salvou dos nossos pecados, nos absolvendo das nossas culpas pela tua obra perfeita de salvação que o Senhor cumpriu na tua primeira vinda a este mundo, a tua primeira vinda materializada num corpo carnal, num corpo de carne, mas sem pecado. Eita glória! Sujeito às mesmas aflições que nós, aos mesmos clamores da carne que clama por pecado, mas um Deus perfeito que viveu de maneira perfeita, que não conheceu pecado e porque não conheceu pecado, pôde derramar um sangue imaculado para que o nosso próprio sangue pudesse ser purificado. Esse é um texto, inclusive, apocalíptico, de que o Senhor purifica o sangue daqueles que o Senhor chama para serem seus. O livro de Joel termina assim, falando sobre isso, e nós fazemos parte desse grupo de pessoas que tinha um sangue corrupto, um sangue que corre numa carne que conhece ao pecado, mas o Senhor derrama o seu sangue imaculado para que nós possamos ser chamados justos e, sendo justos, não nos sujeitarmos à culpa que será sentenciada contra os ímpios no dia do juízo, quando o Senhor reunir todos os povos no vale de Josafá, no vale em que Jeová julga. Obrigado, Senhor Jesus, por neste dia podermos estar em segurança, podermos estar tranquilos, não porque nunca conhecemos o pecado, mas porque o Senhor sofreu as consequências do nosso pecado. O salário do nosso pecado, que foi a morte, foi lançado contra o Senhor, na tua carne, na tua alma e não na nossa. O Senhor é muito misericordioso e por isso não temos como não amar ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, que nós, mesmo vivendo as grandes dificuldades, da grande tribulação que virá sobre a terra, Senhor Jesus, cremos na segurança que temos no Senhor, cremos na perseverança dos teus santos, cremos que, diferente daqueles que se sujeitarão à besta, e que quanto mais forem afligidos, mais blasfemarão contra o Senhor, que é o que está escrito no capítulo 16 do Apocalipse, nós não. Nós permaneceremos fiéis até o fim, fiéis até a morte. E os que permanecerem fiéis, esses sim serão salvos. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por colocar esta salvação, este capacete de salvação sobre as nossas cabeças. Não o merecemos, não merecemos esse capacete, mas o Senhor o coloca sobre as nossas cabeças. O Senhor nos presenteia com um capacete de salvação, um capacete que é também uma coroa para as nossas cabeças, como o Senhor diz em Apocalipse capítulo 3. Obrigado, Senhor, pela coroa da salvação. Nós amamos o Senhor, por o Senhor nos chamar de família do Senhor, de amigos do Senhor, de noiva do Senhor. Obrigado, Senhor. Que honra podermos fazer parte do teu corpo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.